QAP Produção, Dani Martins na área, mais um Daniflix no ar, tudo sobre os bastidores, o cotidiano de eventos, as dúvidas que você tem a respeito dos bastidores da produção de eventos. Com a tia Dani aqui toda terça às 20 horas aqui no canal do YouTube. Então, para ajudar a crescer, não esquece de se inscrever, de dar aquele like, enfim, compartilhar com os amigos, para que eu possa realmente levar esse conteúdo e ajudar realmente as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre eventos. E hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho polêmico, que é o BV, né, o bônus de venda, para quem não sabe, e é um assunto que gira muito em torno aí dos bastidores e que é meio obscuro e que sempre gera muita discussão. Recentemente eu participei de uma palestra e que foi levantado esse tema e assim, fazia fila de pessoas onde tinha o microfone aberto para o pessoal falar e cada um tinha uma opinião diferente, enfim. Eu vou deixar claro que o que eu estou colocando aqui não é uma regra, mas também vai de cada situação, mas é aquela minha opinião, é o que eu penso, então o Daniflix é mais ou menos isso, é o que eu tenho visto no mercado e o que eu levo em consideração, beleza? Então, para começar, o que é o BV? Como eu falei, bônus de venda, ou seja, um comissionamento. Então, para começo de conversa, acho que a questão não é nem ter ou não ter, mas sim quem paga essa conta. Então, quem que vai pagar o BV? Quem que vai pagar essa conta no final? Então, acho que isso é o que mais pesa. Então, quando a gente está falando de um bônus de venda, uma comissão, a gente para e pensa. Então, vamos supor, eu sou um produto, a minha prestação de serviço é um produto. Eu sou produtora e aí a minha prestação de serviço vai ser vendida por algum conhecido meu. Então, algum amigo meu foi lá e indicou o meu trabalho, vendeu, falou super bem de mim e eu fechei esse job. E esse cara falou pra mim, ó, Dani, põe um BVzinho aí pra mim, põe um café, ou eu resolvo colocar pra dar pra esse meu amigo que me indicou, pra uma maneira de agradecer ele ter vendido, eu vou lá e coloco esse BV pra ele. Mas aí vamos fazer a conta. Vamos supor, eu cobrei R$1.000 e aí o BV, o café dele é de 10%. Você acha que eu cobro 1.100 do cliente ou eu recebo os mesmos 1.000 e fico com 900 para pagar os 100 do meu cliente, do meu amigo? Essa que é a questão. Quem paga essa conta? O correto é, ok, ele me vendeu por R$1.000, meu valor é R$1.000, então eu vou tirar R$100, vou ficar com 900 e vou passar para esse meu amigo que me indicou. É isso, porque eu já sei que dentro desses R$1.000 eu posso dar essa comissão para ele. Agora, o que a maioria das pessoas fazem é colocar 1.100 para poder pagar os R$100 para indicação. Isso é fato, isso acontece muito e é o que acaba deturbando um pouco, falando que tem muito problema de BV, e aí acaba acontecendo, por exemplo, do cliente ou da agência ir direto nos fornecedores para saber quanto que eles estão recebendo, para saber se teve BV por fora. E isso fica feio, isso é chato, isso é feio e isso é crime. Então, em alguns casos eu até separei uma matériazinha aqui, na verdade é uma explicação sobre venda casada. Então, quando a gente vai, por exemplo, eu vou alugar um espaço de eventos, e você chega nesse espaço de eventos e esse espaço de eventos fala para você, olha, a minha casa, o aluguel da minha casa é R$20.000. Só que se você fechar com o meu buffet, sai por 10.000 a locação e você fecha o buffet. Isso é venda casada. E venda casada constitui um crime. Isso é crime. Isso é contra a lei do consumidor. Então, se você for até um local que tiver essa prática, você pode denunciar. Ou você entra na dança e não reclama depois. Então, quando a gente fala de BV, existem várias formas de se praticar. Esse exemplo que eu dei dessa indicação é um. Então, você tem que ter consciência. Então, se realmente você tem um vendedor, é a mesma coisa se tivesse um vendedor, você paga um vendedor. A comissão desse vendedor, quem que vai pagar? O cliente final ou é você? Recentemente eu fiquei sabendo de uma prática do pessoal que usa aquelas mochilas pirulitos para venda de bebidas, né? De consumo em algumas baladas, nos bares, enfim, em alguns shows. E não sei se você já até como consumidor percebeu, mas quando você compra dessa pessoa do pirulito, do caixa volante, você paga 10% a mais, que ou seja, é o comissionamento dessa pessoa que está trabalhando. Então, ou seja, o contratante, o dono do bar, vamos dizer assim, ele contrata essas pessoas, paga um comissionamento, não paga cachê, paga um comissionamento para essas pessoas, mas quem paga isso no final é o cliente. Então, vocês entenderam que tudo vai levando em conta para o cliente e tal. E aí, depois, quando eu vejo grandes agências perdendo grandes clientes, fica aquela dúvida. E com as pessoas com tanta ganância e só BV em cima e não sei o que, ao invés de ter uma pessoa ali para cuidar, por exemplo, de uma pré-produção, a pessoa não. A pessoa quer pegar o máximo que ela puder, a ganância
quer pegar o máximo de coisas que ela puder de todos os fornecedores, fora o FII que ela está recebendo, o freela que ela foi contratada para fazer aquele job, ela ainda quer ganhar mais a porcentagem em cima dos fornecedores. Então a gente toma muito cuidado. Eu atendo muito cliente que deixou de ser atendido por agência ou por grandes empresas porque descobriu a prática do BV. E existe uma maneira também. Eu já cobrei BV de fornecedores, mas foi uma negociação direta com o meu cliente. Cliente, é o seguinte, então tá, você não consegue me pagar o meu cachê, você quer muito que eu faça o teu evento, que eu faça a tua pré-produção, que eu faça o dia do seu evento, você não consegue me pagar a pré, mas eu tenho interesse em fazer a pré, então vamos fazer o seguinte, me fala o que você tem de budget, eu vou negociar com os clientes e o que eu conseguir de desconto eu pego para mim. Então fica o meu pagamento que eu conseguir de desconto que eu negociar com os clientes, com os fornecedores, ok? Ok. Isso é uma maneira de BV, acaba sendo BV, eu peço um BV pro fornecedor, então eu falo, ó, fornecedor, quando você vai até cotar, o fornecedor fala, Dani, põe BV ou não põe? Tem nota ou não tem nota? E eu falo pro fornecedor, não põe BV, mas me dá em desconto, que aí esse desconto eu sei que vem pra mim. Na verdade é um BV, acaba sendo um BV. Então assim, é confuso, é complicado, mas basta pôr a mão um pouquinho na consciência e entender de fato quem vai pagar essa conta. Então vamos supor, eu sou produtor e eu arrumei um vendedor para vender o meu serviço. A mesma coisa o cara lá do caixa pirulito, do caixa volante, da mochilinha que tem aquele totemzinho em cima. Eu vou lá e contrato a pessoa e falo para ela, beleza, então você vai vender a minha diária R$1.000, mas não, vai vender a minha diária R$1.100, porque eu tenho que ficar com 1.000 e os R$100 é sua comissão. Aí alguém vem e fala direto comigo, e fala, Dani, quanto que é a sua diária? Eu vou falar, é 1.000. Por que a fulana é 1.100? Ninguém vai comprar com a fulana que é 1.100. Vai pegar e vir em mim, que é R$1.000, porque ele vai pagar mais barato. Ou seja, ele sabe que ele está pagando a comissão daquela pessoa. O certo seria ela também cobrar R$1.000 e quando a venda vir dela, eu saber que eu vou receber 900. Então, se de fato o meu preço é R$1.000, eu quero receber R$1.000, então se eu quero pagar um comissionamento, então é 1.100 para todo mundo. Então, quando eu tiver que pagar um comissionamento, eu fico com 1.000 e quando eu não tiver que pagar um comissionamento, eu vou ficar com 1.100. Então, deu para entender mais ou menos aonde vai? É um pouquinho de caráter, de conduta. E, gente, mentira tem perna curta. As pessoas vão ficar sabendo. E quando a gente vê dentro dos eventos sociais, dos casamentos, esse exemplo que eu dei do buffet atrelado ao espaço do evento, tal, a casa, né? É muito complicado, porque existe muito essa prática. Então tá, você tem que... beleza, você fecha aqui na minha casa, mas tô essa lista de fornecedores. Eles são exclusivos da minha casa ou então são indicados daqui. É lógico que o dono do espaço está ganhando uma comissão por estar indicando aquilo ali. Só que aí no final, quem que paga essa conta? Então, até o título do vídeo é BV, ter ou não ter, eis a questão. O problema não é nem ter ou não ter, é quem paga essa conta. E como que está sendo negociado isso? Isso está obscuro, isso está excluído do cliente? Muita empresa, muita agência, eu vejo muita agência grande, eu estou falando de agência grande, estou falando de multinacional, eu estou falando de grandes bancos que deixaram de parcerias, deixaram de ser atendidos por grandes agências, porque as agências, além de cobrar 20, 30, 40% às vezes do valor em cima do evento, do budget do evento para administrar aquilo ali, ainda ganha BV em cima dos fornecedores. Então toma muito cuidado, galera. É lógico que um outro evento, por exemplo, eu indico muito o meu amigo Felipe Taros, que é um fotógrafo. Eu nunca pedi BV pra ele. Teve uma vez só que ele falou, não, Dani, eu vou botar uns R$50 aqui em cima porque a gente vai junto e eu te ajudo com a gasolina. Eu falei, beleza, tranquilo. Então, foi uma coisa que partiu dele para colocar ali a mais para poder pagar um combustível, um pedágio, enfim. E aí, eu sempre estou indicando jobs para ele. Eu não cobro BV e ele também não me paga o BV. Só que é um cara que está sempre cobrindo os meus eventos, agora me ofereceu um ensaio para as minhas sobrinhas. Então, vai muito mais da camaradagem, de você ter consciência disso, do que pedir um BV. Por exemplo, se eu for pedir um BV de uma diária dele, que sei lá, é de R$700, vai dar R$70. Quanto que é um ensaio fotográfico de criança com ele? É muito mais do que isso, do que esses R$70. Então, a gente precisa ponderar e colocar pesos e medidas. A gente precisa entender, de fato, até quando isso vai valer a pena, até onde isso é válido. E pode perceber, as pessoas que respiram e giram em torno de BV, elas ganham muito dinheiro, ganham ou ganham pouco, só que elas não
prosperam, elas não têm nada, esse dinheiro é sujo e esse dinheiro não vai agregar em nada da vida das pessoas. Então, pensa um pouquinho além de só a ganância, de querer o dinheiro, de estar ali, de cobrar. É uma questão de meio social também, às vezes é uma pessoa que você já conhece há um tempo, quando começa a agir dessa forma, você fala, opa, peraí, não quero estar perto desse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa está respirando e vibrando um tipo de energia que não é a mesma que a minha, e está colaborando para uma coisa que vai contra os meus princípios. Então, só toma cuidado, gente. Quando você receber também uma cotação, sempre pergunta pro cara, ó, vai rolar BV, não vai, não sei o que, eu vou ter que colocar mais ou não, porque senão também lá no final das contas você vai acabar caindo no prejuízo. E eu já vi situações, por exemplo, eu pedi uma diária lá, sei lá, de R$500. E depois o cara vira pra mim e fala, Dani, emite uma nota de 1.000. Eu falo, opa, peraí, mas eu cobrei R$500. Não, é porque o cliente não estava me pagando, é o BV que eu coloco em cima. E já teve caso, por exemplo, de uma diária minha que eu acho que era R$650. E aí o cara pediu pra fazer uma nota de 1.650. Porra, eu que fui lá, trabalhei, ralei, não sei o que, o cara ganha R$1.000 em cima de mim ainda. E aí você vai ter que ter a tributação em cima dessa nota, você vai pagar o imposto disso e receber menos. Então, se você topar fazer esse tipo de coisa, desconta o valor da tua nota, porque não vai ser pouco. Se você falar em R$1.650, se for no mínimo 10% de imposto, a gente está falando em R$165. Às vezes você vai demorar para receber isso 30, 40, 50 dias. E o cliente não quer saber, ele só quer pensar no bolso dele. Então toma muito cuidado, o BV é um bônus de venda, é uma comissão. Então se você combinou com aquela pessoa a comissão, não é justo o cliente final pagar isso. E se for, então já tenha isso em mente. Então tá, meu preço é 1.100, independente de eu ter comissão ou não. Quando eu tiver comissão eu continuo com os meus 1.000 e quando eu não tiver comissão eu realmente vou receber 1.100. Então só tenha essa consciência, seja um pouco mais ético, mais transparente nas suas negociações, que isso com certeza vai abrir muitas portas, vai te fazer realmente crescer e ganhar bastante mercado. Tem muita gente no mercado que está se queimando por causa disso, então toma muito cuidado. E quando a gente fala da venda casada, que eu falei que eu separei o texto aqui, eu vou ler aqui para vocês porque tem uma lei em torno disso. Então, a venda casada é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um produto, leva conjuntamente outro, seja da mesma espécie ou não. O Instituto da Venda Casada pode ser visualizado quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona que o consumidor só pode adquirir o primeiro se adquirir o segundo. Ou seja, a locação da casa é R$20.000, só a locação da casa. Agora, se você quiser alugar a casa e fechar o buffet, eu te dou 50% de desconto. Então, isso é venda casada. E a venda casada, eu vou ler aqui para vocês, tem aqui, que fala do certinho da lei. Aqui, a prática é expressamente proibida no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, parágrafo 1, constituindo infração da ordem econômica. Artigo 36, parágrafo 3º, da Lei 12.529 de 2011. A gente está falando de uma lei que existe desde 2011, tem 8 anos essa lei. Então, toma cuidado, gente. Seu espaço, seu estabelecimento pode ser denunciado, pode ser autuado, o PROCON tem poderes disso, e você como consumidor, se sentir lesado, pode buscar os seus direitos, isso é fato. E atenção para a galera de casa noturna, a consumação mínima é um caso clássico de venda casada, pois o consumidor não pode ser obrigado a consumir aquilo que ele não deseja. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil decidiu, inclusive, que uma rede de cinemas não pode impedir a entrada de alimentos, pois se configura a venda casada quando a pessoa se vê obrigada a comprar a pipoca, que é muito mais cara no cinema, quando ela pode comprá-la fora do cinema e levá-la consigo para assistir o filme. Então vocês viram que tudo que envolve entretenimento e que realmente tiver algo atrelado, constitui-se em venda casada, o que é crime, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39. Então, vamos tomar cuidado, galera. BV realmente é algo muito polêmico. Eu acho que eu ficaria um dia todo falando, eu costumo dizer que BV e ECAD bate ali muito de frente, depois posso até gravar um vídeo falando sobre ECAD, mas tomem cuidado. BV, bônus de venda, é uma comissão. Afinal, ter ou não ter, mas no final, quem paga essa conta? Vamos pôr um pouquinho a mão na consciência e organizar a coisa de fato. Como que a gente cobra que o mercado seja mais formal, que as coisas sejam mais sérias, se não sai de casa isso? É a mesma coisa, você cobra dos corruptos lá em Brasília, mas você fura fila, você inventa história, enfim.
toma cuidado, vamos ter um pouquinho mais de mão na consciência e pensar a respeito da bonificação de venda, né? Do bônus de venda, se vale a pena mesmo ou não, de que forma que você está utilizando disso e no final quem paga essa conta, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então se inscreve, curte, dá um joinha para cima ou para baixo, deixe seu comentário. Eu sei que isso é um assunto muito polêmico, muita gente vai pegar esse vídeo e vai tomar uma surpresa, vai tomar um susto, porque realmente quando a gente fala em BV tem pessoas que nem sabem o que é, principalmente para quem está começando, para quem está entrando no mercado. Então já fica ligado que existe essa prática, ela é ilegal, ela é errada e pode dar processo e quem sabe até, sei lá, cadeia, alguma coisa do tipo, porque é crime, constitui-se em venda casada e é crime, beleza? Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo e vamos produção!